Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu. Boa tarde para você, internauta. No entrevistado do dia, hoje nós vamos conversar com a doutora Silvia de Carvalho Prata. Ela atua na área de alergia e imunologia. Cuidados e prevenção para o início do inverno. Doutora Silvia, muito boa tarde. Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. E nós vamos começar abordando a questão alergista ou alergologista. Muita confusão às vezes nesse termo, né? Tanto faz. É porque alergista é um termo que a gente usa popularmente. Então, muitas pessoas identificam com muita facilidade a palavra alergista. E aí a gente pode colocar um termo mais técnico, alergologista. As duas formas identificam o profissional, né? O mais interessante é a gente observar que você é de Manhuaçu e com uma trajetória de superação, sendo inspiração para muitas pessoas. O que representa na sua vida a frase: imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela? Ai, isso aí dá até um frio na barriga, né? Até acompanha comigo na minha logo. Para quem não sabe, eu sou tetraplégica e isso aconteceu comigo após um acidente automobilístico em que aconteceu 20 dias exatos após a minha formatura de medicina. Então, uma nova trajetória, uma nova vida, o plano B, ele teve que surgir na minha vida pessoal, ele teve que surgir com meus novos movimentos, com a minha adaptação, com a minha forma de ver as coisas e na minha vida profissional. A princípio, eu queria ser oncologista clínica. E aí eu precisei pensar no plano B, porque não daria para me passar na residência de clínica médica. E aí eu descobri alergia e estou apaixonada com ela desde então. Uma mudança, assim, radical em termos do fato em si, proporcionou, mas mostrou a força e também a superação, né? É uma força que a gente não sabe que tem, sabe? Às vezes eu olho para trás, já tem 5 anos e meio, né? E aí eu fico pensando assim, como eu passei por tanta coisa, porque o que aconteceu naquele momento? Eu perdi os meus sonhos, né? O que eu planejava para mim, eu perdi meu emprego, eu perdi o meu apartamento, as coisas que eu tinha. E, inclusive, eu perdi todos os movimentos do meu corpo. Então, assim, é como se me arrancasse com raiz e tudo e falasse: e aí? Se vira que agora você tem outra vida. Né? Aí eu falei, então vamos recomeçar. E é importante, quando a gente observa essa trajetória, igual nós citamos, né? Acaba sendo uma referência muito positiva para muita gente, né? E isso é muito bacana, né? Porque eu ainda trabalho em posto de saúde, eu tenho perfil e eu vejo assim, muita gente me procurar porque minha história dá força, porque quer conversar comigo e algo que eu já disse em algum momento faz diferença, fez diferença. Então, eu podendo levar algo bom daquele sofrimento todo para as pessoas, isso para mim não tem preço. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Hoje nós estamos conversando com a doutora Silvia de Carvalho Prata e nós vamos destacando sobre os cuidados e prevenção para o início do inverno. Propriamente, como nós podemos definir a alergia, doutora? Alergia é uma reação de hipersensibilidade. Geralmente são com pessoas já geneticamente predisponível e com uma exposição prévia, né? Que tem que ter pelo menos uma exposição. E a imunologia? A imunologia é o nosso sistema de defesa. Então, ela fica na parte de observar
se tem algum corpo estranho reagindo como na alergia, para ela poder estar atuando. Agora, qual é a realidade entre que na alergia o próprio corpo ataca a si mesmo, causando diversas consequências? Pode ver que tem pessoas que têm alergia ao ácaro, que é o mais comum, e outras não têm. O porquê disso? Então, quer dizer assim, o corpo identifica que aquele ácaro, ele faz mal. E aí ele lança uma resposta exagerada, uma resposta inflamatória, para que você tome alguma providência. Por exemplo, entope o nariz, espirra, começa a tossir. Então, começa todo um processo inflamatório. Aí, ele ataca ele mesmo? Sim, ele ataca ele mesmo. E aí a gente não tem só essas reações brandas. A gente tem as reações que a gente chama de anafilaxia, chegando ao choque anafilático. Isso nada mais é que a nossa resposta mais agressiva. E é o famoso edema de glote. É uma obstrução das vias aéreas que nós temos, que pode levar à morte. Tem pessoas que têm a necessidade, inclusive, de andar com um medicamento que chama adrenalina. E os tipos de alergias, as mais comuns? As do inverno são, respiratórias, alimentares, reações a medicamentos, reações a picadas de inseto, temos dermatites também, que são alergias de pele, diversas alergias. A alergia na pele, ela pode ser manifestada de várias formas, é isso? Pode. Agora, com as dermatites, dermatite atópica, por exemplo, ela deixa a pele muito ressecada, ela tão ressecada que a pele pode sangrar. Tem pessoas que têm as urticárias, que são aquelas lesões em alto relevo, avermelhadas, que coçam muito. A coceira, de forma geral, na pele é uma reação de alergia de pele. Basicamente, todas as manifestações hoje pode ter, sim, uma outra que é de alergia de pele. E como que a alergia é diagnosticada? Já que nós temos aqui vários tipos de alergia, né? Mas como que se dá esse diagnóstico? Como é que a gente chega lá, né? Isso. A gente chega lá, eu costumo falar com os pacientes que a consulta é um bom papo, tanto que a consulta não é uma consulta de 15 minutos, né? Na hora que chega o paciente de alergia, é aquele momento de eu sentar e conversar com o paciente. Então, nós vamos conversar, o paciente vai me falar as coisas que estão acontecendo, eu vou tentar direcionar para poder estar entendendo, porque muitas manifestações acontecem uma vez na vida e depois nunca mais acontece. Então, para a gente chegar naquele denominador comum, se precisa realmente de um teste alérgico, porque o teste ajuda muito, mas para isso eu preciso entender o que está acontecendo, pedir exames laboratoriais também é importante, mas a identificação é no papo, é uma boa conversa. Pessoas que são sensíveis a determinados ambientes, alimentos, produtos e sem saber, essas pessoas podem estar nesse grupo de pessoas alérgicas, né? Sim, geralmente a alergia a gente tem na família, né? Eu vou dar o meu exemplo. Meu pai, ele tem uma rinite que a gente, caso de Ferreira, é espeto de pau, né? Mas eu adquiri essa rinite dele, mas poderia ser qualquer manifestação alérgica. Então, a gente pode viver também um período longo da vida sem nenhuma manifestação e de repente manifestar. Mas geralmente a gente carrega isso, né, de pai para filho. E nesse mês de junho, inverno chegando, quais as doenças principais desse período? São as doenças respiratórias, Moreira. E nessas doenças respiratórias, o que inclui? A rinite, que é essa coceira do nariz, o nariz entupido, a sinusite, a bronquite, a asma, tosse seca e a pneumonia. São concentradas as alergias respiratórias, né? Ou também as doenças respiratórias. Elas têm mais ênfase agora no inverno. O inverno que é de uma região propriamente
fria, né? É a nossa. E, logicamente, que requer aí os cuidados próprios da época, né? Sim, é interessante que quando a gente sair de uma região tropical e for para uma região extremamente fria, é recomendado banhos frios periódicos para a gente estar se ajustando a essa temperatura. Isso daí é tudo feito dentro do ambiente correto. Isso aí para a gente estar acostumando com a questão dessa temperatura. São orientações, né, que ajudam também nessa prevenção, né, evitando assim os agentes causadores, né, doutora? É muito importante. A relação que a gente fala hoje, até a questão de adesão ao tratamento. Se a gente não tiver um ambiente limpo para o alérgico, mesmo tratando com vacina, com medicamento, com tudo, o paciente não vai melhorar. Então, o que é um ambiente limpo para o alérgico? Um ambiente sem poeira, sem acúmulo de poeira. Então, evitar tapete, cortina, objetos que depositam poeira, por exemplo, um quarto que tenha uma estante cheia de porta-retrato, livro, tudo isso vai acumular. A roupa de cama tem que ser trocada pelo menos uma vez por semana. É muito importante o uso de capa anti-ácaro. E o ácaro é muito tóxico. A alergia respiratória, onde a gente tem a maior toxicidade, é o ácaro. Outra coisa, na hora de estar varrendo aquele quarto, não varrer com vassoura, varrer com pano úmido. E uma curiosidade, o ácaro, a poeira, são alérgenos de depósito. Então, se a gente imagina que é um alérgeno de depósito, ao longo do tempo são 70 quilos de ácaro, 70 quilos de poeira ali. Por isso que é imprescindível a capa anti-ácaro, porque é uma capa impermeável, então não tem a passagem do ácaro para o colchão. E quando você vai trocar a roupa de cama, você retira todo aquele poluente dali. E a mesma coisa com o travesseiro. E o ácaro, então, é um grande vilão, né? É o pior. Ele não tem salvação na alergia, não. Agora, o tratamento, como é que esse tratamento ocorre, principalmente se tratando de período de inverno? Bom, a gente primeiro tem que identificar a crise, né? Então, assim, para cada doença alérgica, a gente tem um tratamento. Mas vamos colocar, assim, um tratamento padrão ouro, que da alergia é a imunoterapia. O que é imunoterapia? Né? São o tratamento através das vacinas. Então, a gente identifica, por exemplo, o ácaro, ou uma alergia ao epitélio de cachorro, de gato, que é muito comum também. A gente faz, baseado no paciente, uma vacina. Essa vacina contém o quê? Extrato, um concentrado daquilo que o paciente tem alergia. E aí a gente vai dando doses periódicas, mais diluída até o mais concentrado. E isso por um período grande. Esse período grande é de 3 a 5 anos. No início, essas doses são mais contínuas, mas depois essas doses são mais espaçadas. Se a gente falar dela subcutânea, que é a mesma agulhinha de insulina, para o pessoal não ficar com medo, tem de gota também. Ao final do tratamento é uma por mês, por exemplo, mas no início é uma por semana. Então, a imunoterapia hoje, na alergia, é o melhor tratamento que a gente tem nas alergias respiratórias, na dermatite também. Agora, quanto a essa questão, é verdade ou mito que a alergia não tem cura? É verdade. Porém, a alergia, ela tem tratamento. Hoje, essas doenças alérgicas, não só a respiratória, porque o que acontece? A alergia, ela tira a qualidade de vida do indivíduo. O tratamento, ele traz a qualidade de vida do paciente de volta. Então, o paciente não ter crises, ou, que eu acho melhor, é o paciente entender o que ele tem, para ele saber como tratar e como lidar. Então, a alergia tem cura? Não, mas ela tem tratamento e controle. E esse tratamento ele pode ser um melhor resultado quando essa alergia é identificada mais no início?
Sim, para as alergias respiratórias, principalmente. Se a gente tratar no primeiro, né, na primeira infância aí, onde a gente tem, que a gente chama de marcha alérgica, que é uma mistura entre alergia respiratória e alergia de pele nos bebês, nas crianças, a gente tem um melhor resultado. Porque o tratamento de alergia é uma dessensibilização, né? Inclusive a questão da imunoterapia. Então, o que a gente vai pegar? Algo que o organismo tem uma super sensibilidade e vamos tirando essa sensibilidade ao longo do tempo. Os tempos modernos chegaram também com essa questão da incidência de alergia, poderíamos assim considerar? Assim como várias especialidades, eu acho que é a identificação, sabe? O bom diagnóstico, que hoje, com a especialidade de alergia, imunologia ou alergologia, e diversas especialidades que têm surgido no nosso mercado e na ciência, tem feito com que a gente identifique mais algumas doenças, e a alergia é uma delas. Para a gente encerrar, orientações para que as pessoas possam conviver com essa estação inverno, mantendo uma boa qualidade de vida. Certo. Uma boa qualidade de vida, não só na alergia e no inverno, atividade física, se alimentar bem, o ideal de 3 em 3 horas, beber água, no frio, evitar pegar esses ventos frios, onde a gente perde muita temperatura, aquele caso de menino, coloca uma meia, não vai andar no chão frio. Isso daí, para algumas pessoas que têm uma sensibilidade, isso faz mal mesmo, porque a gente perde muito a temperatura do corpo em determinadas partes, e isso não faz bem. Se aquecer, se alimentar com alimentos quentes, isso é muito importante também agora no inverno. Na China, eles têm o hábito de beber água morna. Aqui a gente pode introduzir um chá. Então, eu creio que uma boa qualidade de vida, de forma geral, com o agasalho, com quem tem uma rinite, com o spray nasal sendo usado da forma correta, porque tem essa necessidade de estar usando, até para não desenvolver outras doenças, como a sinusite, é fundamental. Doutora Silvia, agradecemos a sua participação. Eu que agradeço. Muito bem. E assim, hoje nós conversamos com a doutora Silvia de Carvalho Prata. Ela é alergista e imunologista e nós falamos dos cuidados e prevenção para o início do inverno. Para você, ouvinte da Manhã Açul, boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.